Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim, na graças de Deus. Passamos a semana da Páscoa, que nos convidou a nos renovarmos, não é? E vamos então dar continuidade aqui aos nossos estudos de mediunidade, o que você precisa saber. Hoje, o tema 86, que vai questionar o seguinte: será que eu tenho merecimento? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Para outro planeta. Que eu não mereço isso. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar do seguinte assunto, não é? Sobre se o médium merece determinadas comunicações espíritas. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos tem a dizer sobre esse assunto. As comunicações são manifestações inteligentes, que têm como objetivo uma troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza das comunicações varia segundo a elevação ou a inferioridade, o saber ou a ignorância do espírito que se manifesta, e conforme a natureza do assunto que se trata. Allan Kardec, na Revista Espírita, janeiro de 1858. Bom, meus amigos, pela prática e pelo estudo da doutrina espírita, não é? Por aquilo que Kardec nos trouxe na codificação ou na fundação da doutrina, bom, a gente sabe que os espíritos eles podem se comunicarem conosco de diversas formas, não é? Então a manifestação deles pode ser de vários modos. Também, como nós já vimos em vídeos anteriores, a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente continua mantendo a nossa identidade, a nossa individualidade. Então, quem eu era, eu continuo sendo. Então, se quem eu era, eu continuo sendo, nós deduzimos que existem espíritos de vários tipos. Se existem espíritos de vários tipos, não é? Isso eu estou falando moralmente. Todos os tipos de comunicações também podem ser variadas, ou seja, existem espíritos de vários tipos morais, isso resulta em que existam comunicações de vários tipos também, não é? Ouçamos mais uma vez aí o que Kardec nos fala sobre o assunto. A natureza das comunicações podem ser frívolas, de espíritos levianos e zombeteiros, grosseiras, de espíritos inferiores, ligados à matéria e chocam o decoro, sérias, de espíritos superiores com fim útil, particular ou geral, instrutivas, também sérias, com a finalidade de um ensino qualquer. Allan Kardec, na Revista Espírita, janeiro de 1858. Como nós vimos na fala de Kardec, nós temos as comunicações sérias e instrutivas. O interessante que a gente nota é que alguns médiuns, né, quando recebem essas comunicações sérias e instrutivas vindas de espíritos superiores, eles costumam impor alguma dificuldade para receberem essas comunicações ou para darem a passividade, né, ou para incorporar esses espíritos superiores, porque alguns médios entendem que não merecem, não é, essa passividade, essa comunicação ou esse tipo de responsabilidade ou de trabalho. Na realidade, meus amigos, se está sendo dada aquela passividade, aquela oportunidade, é porque sim, o médium merece, não é? Como nós vimos, o ensino do espírito superior, né? Os ensinos dos espíritos superiores, eles têm sempre uma finalidade o quê? Útil, não é? Para nos ensinarem alguma coisa, para nos trazerem algum conhecimento. E esse conhecimento serve para quê? Para todo mundo, para a sociedade. Especialmente para o próprio médium. Então ele merece receber aquele ensinamento para ele poder aprender mais. Por quê? Porque provavelmente ele é a pessoa que está mais precisando, né, que está mais merecendo receber aquela comunicação,
para aprender algo útil e para propagar esse ensinamento útil que foi dado pela espiritualidade superior. E esse merecimento, o médium tem que ter em mente, nós temos que ter em mente, que esse merecimento não é dado a nós somente pelas nossas ações, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não, não é? Se assim fosse, os espíritos só superiores, os espíritos benfazejos, eles só se chegariam a nós, não é? Estariam ao nosso lado, nos orientando, se nós tivéssemos merecimento. Claro que não. Eles nos amam incondicionalmente, não é? Mesmo quando a gente merece ou não ser amado, não é? Aliás, todo mundo merece ser amado. Mas eu estou falando isso só de forma como fosse uma exemplificação, não é? Então, assim, independentemente dos nossos atos serem bons ou maus, os espíritos superiores nos amam, não é? Então, independente do nosso merecimento, eles trazem a mensagem, por quê? Porque ela tem uma utilidade que vai para além daquilo que o médium precisa ou merece. É para a sociedade, não é? Então, elas têm um fim útil, tanto para o médium quanto para a sociedade. Ouçamos aí, mais uma vez, como Kardec define direitinho esse processo. As comunicações instrutivas são sérias, são mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação do espírito. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os ajudam, ao passo que deixam os espíritos livianos a tarefa de divertir com suas zombarias aqueles que não veem nessas manifestações senão um passatempo. Allan Kardec, na Revista Espírita, janeiro de 1858. Assim, meus amigos, se como médium, trabalhador da doutrina espírita, você acha que merece só receber mensagens e dar passividade para espíritos superiores, ou você tem pretensões de trabalhar, de estudar a doutrina espírita e ser um bom médium e dar passividade também a espíritos superiores? Essa é a pergunta da quinzena. Pense nisso, tá bom? Era isso que eu queria dizer. Porém, antes de nós terminarmos, só mais um recadinho que eu queria dar a vocês. Se você tem algum assunto que lhe interessa e você gostaria de, à luz da doutrina espírita, ter esse conhecimento, é só mandar a sugestão lá pelo nosso canal, não é? Então você mande sua sugestão do tema que você gostaria que a gente conversasse e nós vamos aí, na medida da extensão do nosso conhecimento, buscar elucidar, ou conversar sobre esse tema. Muito obrigado de novo. E não esqueça de dar like, e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e sempre lembremos que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau a todos.